No episódio de hoje discutiremos recentes alterações na política tributária brasileira. Recentemente, o governo federal publicou uma medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda. Mas parece uma ótima notícia, certo? Aparentemente só parece mesmo. Essa mudança vem com um grande contrapeso. A tributação dos rendimentos no exterior, de pessoas físicas, inclusive em paraísos fiscais, está chegando a partir do começo do ano que vem. Essa medida tem como alvo os chamados trusts, que são empresas estabelecidas em paraísos fiscais. E essa medida ela vem com uma mudança. Ela está impondo uma alíquota em cima do imposto de renda de até 22,5%. Mas qual é o significado disso tudo? Qual o impacto essa medida pode gerar para os contribuintes brasileiros e os investimentos no exterior? Para mergulhar nesse tema e responder a essas perguntas, convidamos Nicolas Scarsoni, especialista de operações internacionais da Blue 3 Investimentos. Bem-vindo, Nicolas. Bom, muito obrigado pelo convite, Jansen e Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês e com o ouvinte de vocês. Bom, como você falou, meu nome é Nicolas Scarsoni, sou especialista em operações internacionais pela Blue 3 e trabalho como assessor de investimentos também, só que dedicado especificamente à área internacional. Nosso objetivo dentro da área internacional no nosso escritório é justamente assessorar os investidores quanto à parte de investimentos em mercados globais, em ativos globais, como a gente chama. Então, o nosso objetivo é justamente auxiliar o investidor nesse tipo de investimentos. Como vocês puderam notar aí na abertura, quem está aqui de volta hoje é Leonardo Bruno, que é redator aqui no Guia e participou com a gente aí dos primeiros episódios aí do Grana. E recentemente o Léo conquistou seu título oficial de economista. Aliás, parabéns, Léo. Agora pode falar com todas as palavras aí, economista. Estamos aí para fazer as principais análises e entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então, bora lá? Está começando o Grana com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor. Nicolas, eu queria entender de você hoje, para a gente colocar até em contexto para o ouvinte, de fato, o que vai mudar com essa MP, proposta pelo governo, do modelo atual, que você queria que você explicasse para a gente como é o modelo atual de tributação de investimentos no exterior. Legal. Quando a gente fala sobre essa medida provisória, o objetivo dela é a tributação de investimentos de pessoas físicas e também pessoas jurídicas no exterior. A grande questão que a gente está vendo aqui com relação a essa medida, como que funciona hoje? Quando o investidor ele tem algum rendimento financeiro no exterior, ele está sujeito a ganho de capital e isso independe se ele está investindo, seja numa empresa, se ele está comprando ou vendendo uma empresa, um imóvel, uma joia ou até um ativo financeiro. A partir disso, se ele tem um ganho até 5 milhões de reais, esse ganho é tributado em 15% e depois existem alíquotas progressivas conforme for o aumento desse ganho financeiro que ele tenha no exterior. O objetivo dessa medida provisória é produzir justamente uma diferenciação na tributação que esse investidor vai ter especificamente em aplicações financeiras. Então ele separa o que é uma aplicação financeira, seja de, por exemplo, como eu disse, uma empresa, uma joia ou uma venda de imóvel, por exemplo, do que é aquela aplicação financeira. Então, e é uma questão também aqui muito importante, que quando eu disse não só pessoas físicas, mas também jurídicas, porque ela entra muito no escopo da parte de offshore e da parte de trusts também. Se a gente for olhar no cenário de mercado mesmo, a offshore, que muita gente conhece a offshore, acaba entendendo a offshore como sendo algo não legal, por exemplo, mas a offshore ela é um produto legal. Só que a questão é a seguinte, apesar dela ser entendida como algo legal, por muito tempo a offshore, ela não posso dizer que ela foi negligenciada, mas o governo nunca olhou tanto com relação à tributação desse tipo de instrumento financeiro. Agora, com essa MP, o objetivo é justamente buscar morder um pouquinho mais a parcela de ganho dessa offshore. E aí a gente pode entrar, por exemplo, no funcionamento de uma offshore. Significa o seguinte, além desse ganho que você tem ali, que está tributado a 15%, até 5 milhões de reais, depois de 5 a 10 milhões aumenta para 17,5%, podendo chegar a 22,5%. O que acontece a partir de então? Quando que a offshore ela é tributada? Ou vamos colocar numa palavra um pouco mais genérica. A offshore é uma empresa que é constituída no exterior.
Então, quando há um lucro dessa empresa, essa empresa fica com lucro e você não tem que pagar nenhum imposto para a Receita Federal enquanto esse dinheiro está na offshore. Quando esse dinheiro vem para a pessoa física, e aí por isso que essa MP, o nome, vamos assim dizer, é tributação de investimentos de pessoa física, quando esse dinheiro da offshore vem para a pessoa física, na regra atual, é que você acaba sendo tributado. O objetivo dessa MP é mudar essa tributação para que o IR, né, o imposto, seja pego já na offshore também. E também tem uma outra coisa, como foi falado aí pelo Leonardo, se eu não me engano, a questão das trusts também, que é um instrumento fiscal que existe no exterior. No Brasil especificamente não se faz uma trust, não é um instrumento regulamentado no Brasil, mas que você pode fazer no exterior e ser tributado posteriormente. Só para a gente entender também, assim, você falou sobre a questão do offshore, mas na prática, assim, o que é o offshore? É uma empresa, vou falar do que eu entendo aqui mais ou menos, é uma empresa que a gente abre no exterior ou pode ser um cadastro, por exemplo, de uma pessoa física também, né, a gente falando assim para o público leigo, mas basicamente é um investimento no exterior, tem um determinado patamar de investimento. Como é que funciona assim na prática? O que é um offshore? Legal. O nome certo para uma offshore lá no exterior é a PIC, que é basicamente a Private Investment Company. Então o que acontece? Se você está levando o seu capital para o exterior, ou se você precisa agregar o seu patrimônio em uma empresa, por questões fiscais principalmente, você leva esse dinheiro, você constitui uma empresa, e essa empresa, ela normalmente é constituída sobre um lugar, um país que tenha um regime de diferenciação fiscal. Então o que acontece basicamente? Poxa, se eu tenho uma tributação aqui no Brasil que pode não ser interessante para o tamanho do meu patrimônio, então eu levo para um lugar onde esses impostos sejam mais atraentes para mim como investidor. Então, por exemplo, eu não vou levar uma offshore, por exemplo, para os Estados Unidos, onde a tributação é muito alta, impostos de sucessão são muito altos, não faz sentido nenhum. Então eu levo para países que me incentivam a levar minha empresa para lá, como, por exemplo, Ilhas Virgens Britânicas, Luxemburgo, Bahamas, entre outros países, onde é perfeitamente legal, eu tenho uma estrutura tributária para ser feita ali naquele país, mas que é muito mais barato para eu operacionalizar tudo isso. E aí eu posso levar meus imóveis no Brasil, meus investimentos no exterior, o que quer que seja, para essa pessoa jurídica, para essa empresa mesmo no exterior, tá? E aí tem toda uma estrutura que você pode ter herdeiros, por exemplo, administradores dessa empresa, para que isso seja, para que a empresa continue sendo operada mesmo e te favoreça principalmente no aspecto tributário. Muito legal mesmo, Nicolas. Então, de acordo com tudo isso que você disse, o offshore é sempre uma alternativa muito interessante para quem está buscando novas áreas de investimentos no exterior, né? Exato. Até uma coisa importante é que a offshore, ela não é necessariamente um tipo de empresa que serve para qualquer tipo de investidor. A gente tem que lembrar hoje, quando a gente conversa com o investidor sobre a possibilidade de abrir uma offshore, a gente está falando daquele investidor que está levando a partir de $500 mil para o exterior. Por quê? Justamente o que eu ia perguntar. Exato, porque o que a gente tem que considerar aqui, isso daí vai ter um custo, porque apesar de você estar abrindo uma empresa fora, você vai precisar ter, por exemplo, um contador lá fora, que vai, no país que você vai precisar operar, você vai precisar ter um contador ali. Os Estados Unidos, por exemplo, se você tiver investimentos nos Estados Unidos e que estejam atrelados na offshore, então a empresa está nas Bahamas, por exemplo, mas você tem investimentos nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão exigir uma documentação dessa empresa que precisa ser atendida nesse paraíso fiscal, então não é tão simples assim e não é tão barato. Então, quando a gente vê a partir de $500 mil, a gente está falando, investidor, o quanto você está ganhando nos seus investimentos vai conseguir ser maior do que o custo que você teria com essa offshore e, consequentemente, vai ser maior também do que o custo que você teria se você estivesse pagando esses impostos na pessoa física no Brasil. Então, a gente tem que considerar tudo isso, tá? Não é um número mágico que eu estou falando, mas é um número onde a gente já começa a considerar com o investidor a possibilidade. Então, vamos detalhar mais aqui, né, sobre a questão da tributação, né? Você falou aí da offshore, né? Então, e também, assim, tem a tributação das pessoas físicas, né? Normalmente, quem investe em uma conta no exterior tem uma corretora, às vezes tem um valor inferior também ao que você falou, né? No caso, mínimo de $500 mil para um offshore, né? Por exemplo, tem gente que investe, sei lá, 5, 10, 20% da carteira, às vezes no máximo nos Estados Unidos. Então, a gente está falando de um patrimônio pequeno, né? E essas pessoas vão acabar sendo tributadas também pela lei? Essa é a minha dúvida, né?
Legal, isso daí é uma questão muito importante com relação a essa MP. Quando a gente viu que ela foi proposta ali no começo de maio, foi bem no feriado de 1º de maio, naquele momento ele causou um pouco de estranheza, porque a gente viu a MP, mal tinha lido aquilo e, poxa, vai estar tendo uma tributação agora de 22,5% para ganhos que o investidor tem a partir de R$50 mil. Então, se o investidor ganhasse até R$50 mil, ou de 6 a R$50 mil no ano, ele teria uma tributação de 22,5%, sendo que na antiga lei, né, que ainda está vigente, o investidor ele teria até um ganho de R$5 milhões, ele pagaria só 15%. Então, nesse momento, a gente já assustou. Porém, se você colocar em prática como que essa lei vai funcionar, se ela vier a ser promulgada, e aí tem um caminho muito grande a ser discutido, se vai ou não, o que vai acontecer, vamos fazer um cálculo aqui bem básico. Para o investidor hoje, com o cenário de Estados Unidos, pagando taxa de juros na faixa de 5,25%, e a gente buscando ali investimentos mais conservadores, que paguem entre 5,25%, como eu disse, e 7%, para o investidor de fato mudar de alíquota de imposto de renda, para ele sair dos 15% que ele paga hoje, que é essa diferença entre os 6 mil e os R$50 mil de ganho que ele pode ter com essa nova MP e passar a ser tributado em 22,5%, a gente está falando de um investidor que ele tenha que ter um capital investido lá fora entre 800 e R$1 milhão, ganhando anualmente de juros entre 5,25%, que é a taxa atual dos Estados Unidos, a 7%. Ou seja, se você pegar um investidor tenha de 800 a R$1 milhão o seu patrimônio investido no mercado externo e vendo que o tamanho da carteira do investidor comum é de 10% a 25% que esse investidor leva para o exterior, a gente já separa muito bem esse tipo de investidor. Então, o investidor comum, ele continua e ele tem até uma grande vantagem, porque antes você não tinha uma isenção de ganhos até R$6 mil. Então, aquele investidor que está investindo 10, 20 mil reais no exterior, esse daí, ele teve até uma vantagem, porque agora ele está isento. E a grande maioria dos investidores, a gente pode assim dizer, esses investidores ainda mantêm a alíquota de 15%. O objetivo dessa MP é justamente pegar os investidores que são muito grandes, porque esses pagavam 15% e agora vão ter que pagar 22,5% ou serem tributados na offshore, dependendo da situação. Muito legal mesmo, Nicolas. Você falou um pouco sobre a taxa de juros e tal, que a gente sabe que é a taxa isenta de risco. Eu pensei que um pouquinho mais sobre derivativos, renda variável. No caso, a gente fala sobre uma tributação sobre os ganhos, correto? Certo. Então, no caso, se fosse um investidor, por exemplo, um dos nossos ouvintes, investisse em instrumentos derivativos de renda variável, como ações ou outros títulos variáveis, em caso de prejuízo ou não conversão dessa rentabilidade, a tributação fica isenta, correto? Vamos lá, nesse sentido, a MP ela não deixou muito clara com relação a essas mudanças, tá? Tecnicamente, se houver o prejuízo, nada muda. Porém, o que a gente viu nessa nova MP é que as perdas não serão compensadas com ganhos no mesmo período. Porque houve uma mudança muito importante aqui, tá? Na proposta antiga, você paga o seu lucro sempre no mês seguinte, que é como se você operasse uma ação aqui no Brasil. Então, ganhei agora no mês de junho, eu tenho até o final do mês de julho para pagar o imposto de renda devido. Se houver uma perda, eu declaro essa perda e ganho no período seguinte. A nova MP, apesar de não estar deixando muito claro em relação a isso, a principal mudança é que você passa a declarar todos os seus investimentos no exterior só no ajuste anual de imposto de renda, que é aquele que a gente costuma fazer em abril, né? Então, o que acontece nesse sentido? O que está sendo mostrado é que essas perdas não serão compensadas, tá? Mas ainda é um campo um pouquinho aberto em relação a essa nova MP. Então, assim, atualmente, hoje, na Bolsa Brasileira, né, a gente tem 20 mil, né, o limite de se você ultrapassar em vendas e se você obter lucro para você pagar os 15% de imposto, né? Mas fora, hoje, se eu não me engano, são 35 mil, não é, Nicolas? 35 mil, isso mesmo. 35 mil. Então, assim, isso não vai mudar com a nova MP, do tipo, se eu vender menos que isso, ou você acha que vai continuar esse patamar aí? Não, a MP ela é bem clara com relação a isso, porque ela não entra em detalhes com relação a derivativos ou ações, tá? Então, nada muda nesse sentido com relação à parte de ações e derivativos, mas ela deixa um pouquinho aberto o entendimento sobre o que seria esses ativos financeiros que não sejam as ações.
Perfeito. Você acha, assim, queria a opinião também, assim, do Léo. Para quem não sabe aqui, né, o Léo é redator aqui no site e ele tá sempre escrevendo matérias aí sobre o mercado, tá cobrindo notícias. E quem não acompanha, é claro, obviamente tem que assinar aí nossa newsletter lá no site, tem que acompanhar nosso canal do Telegram e eu já deixo o recado aí. Bom, então eu queria a opinião de vocês nesse sentido. Vocês acham que essa medida pode desestimular de imediato, né, assim, o efeito imediato do investimento no exterior, com medo, né, com essa incerteza, essa insegurança jurídica, né, de saber se vai mudar ou não, se pode ser mudado, até alterado esses valores no Congresso, no Senado. Justamente hoje no Brasil, que a diversificação é baixa, né, a gente tem um dado aqui que é bem importante, já falando sobre isso, que o número de pessoas no Brasil que investem no exterior é muito menor do que o número de pessoas em outros países que fazem investimentos fora, né? Então, assim, o percentual que a gente tem é um dos menores. Então, poucas pessoas investem no exterior em relação a outros países, né? Então, vocês acham que essa medida vai desestimular mais ainda? Eu já vou respondendo a pergunta aqui, puxando um gancho aqui pro Nicolas. Na minha opinião, eu considero que os investimentos, a diversificação de investimentos, é uma medida, assim, bem pouco contemplada, principalmente, como você citou, aqui dentro do Brasil. Por causa até mesmo do perfil dos investidores, o jeito que os investidores gostam de investir. O Nicolas, ele pode até dar um pouco mais de profundidade nesse assunto pelo perfil dos clientes que ele trabalha e tal. Mas voltando à pergunta, como esse perfil de investidor médio brasileiro não é um perfil, assim, que eu considero como um perfil de alta renda, essa tributação não deve assustar tanto, porque quando você realmente para pesquisar os valores, os preços, as medidas, digamos assim, né, o tamanho do offshore que você precisa investir para ter realmente um prejuízo de rentabilidade por causa da tributação, eu não considero que seja algo que realmente vai desanimar o investidor que já diversifica seu investimento. Agora, o investidor que ainda está nesse processo de transição, que está entendendo novos mercados, na hora que ele vai chegar assim, opa, vou montar minha carteira. Eu ia montar, mas agora eu tenho uma nova tributação. Eu não sei se isso seria um incentivo para ele realmente voltar a dar um passo a mais, para realmente fazer essa transformação, né, do seu pensamento de investimento. Gostaria até que o Nicolas falasse um pouco mais sobre isso, baseado no pouco do perfil dos investidores que ele trabalha. Legal. Eu acredito que, para começar a responder essa pergunta, a gente tem que olhar basicamente sobre como essa MP vai ser contada para o investidor. Porque se a gente olhar do ponto de vista de que realmente há uma nova tributação, de fato isso pode ser entendido para o investidor como algo ruim. Agora, se você mostrar para ele que, dependendo do seu tamanho em investimentos internacionais, você tem até uma vantagem tributária, que é você estar isento, então, poxa, aqui a gente já tem uma grande diferença. Com relação ao aspecto do investidor brasileiro, a gente tem que olhar que o investidor brasileiro, por padrão, ele investe de 95% a 99% do capital dele dentro do próprio Brasil. Então, se a gente olhar nesse sentido, ainda há uma baixíssima diversificação em relação a ativos internacionais. Tanto no perfil do investidor brasileiro, de investir em um mercado nacional, ele é pouco exposto a ativos globais, e também é o fato de que esse dinheiro é muito concentrado em bancos. Então, ainda é uma minoria, a gente pode dizer aí algo em torno de 7% do mercado brasileiro, está dentro de corretoras, por exemplo, e que, de fato, eles conseguem ter uma assessoria de investimentos para investir no exterior. Alia a isso o fato de que o investidor brasileiro, ele ainda entende muito que investimentos em imóveis, em terras, são sempre os melhores investimentos. Não estou entrando aqui no mérito de ser ou não, mas o investidor tende a ter esse padrão mais do que investir numa renda fixa ou também numa ação. Então, olhando nesse sentido, a gente vê de fato ainda que os investidores grandes estão procurando essa nova diversificação internacional, e quando a gente olha isso, a gente percebe muito que a América Latina como um todo, nos últimos 5 anos, ela começou a levar recursos para fora dos seus países. E aí eu não coloco só o Brasil. Nós temos países como, por exemplo, Egito e Sri Lanka, que começaram também uma diversificação para mercados globais muito grande nos últimos anos. Isso aconteceu por muitas mudanças políticas, por mudanças econômicas, por exemplo. A América Latina não cresceu na última década o que era esperado crescer, e com isso os investidores desses países estão buscando novas oportunidades lá fora. Mas o investidor que a gente atende está buscando isso, de fato, mas ainda assim é algo que, se a gente for expandir para o mercado brasileiro como um todo, ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Bom, agora vamos para o intervalo rapidinho. A gente vai ouvir aqui uma vinheta e na volta tem uma pergunta bem difícil. Que
tal conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas? Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br/Telegram ou clique no link que está na descrição. Então, aqui vai a pergunta. Baseado, nas medidas atuais, de acordo com essa proposta que foi feita, eu queria saber de vocês, não sei se vocês já fizeram a conta ou se vocês já leram a respeito, mas o que se torna mais interessante, comprar fora, no caso assim, abrir uma conta no exterior e comprar ações ou renda fixa fora, ou comprar BDR, no caso aqui no Brasil, porque até uma pergunta para você, Nicolas, como é que vai ficar? Acho que a tributação de BDR é aqui no Brasil, não muda nada. Então, como é que vai ficar isso? Será que vai ficar mais vantajoso comprar BDR ao invés de mandar o recurso para o exterior para poder ser tributado como investimento no exterior, Eu queria saber de vocês isso. Certo. Quando a gente fala entre BDRs e investir no exterior, aqui, apesar de a BDR ser um instrumento, um recibo de uma ação no exterior, a gente tem que analisar alguns pontos antes de falar para o investidor, olha, compensa você ficar numa BDR ou no exterior. Por quê? Primeiro ponto que quando você está investindo num mercado global, seja ele Estados Unidos, Alemanha ou qualquer outro país que seja, você está sujeito às regras daquele país. Então, o primeiro ponto é, esse investidor, ele tem uma assessoria ou ele tem conhecimento suficiente para investir naquele país? Vou te dar um exemplo. O maior problema de alguns investidores que nós tínhamos aqui no escritório é que justamente, antigamente não havia um banco ou uma corretora que eles conseguissem ter um atendimento adequado na língua que eles falam, que é o português. Então, primeiro ponto é, se eu quero investir nos Estados Unidos, eu precisaria falar inglês ou ter uma assessoria em português, para isso se eu não tiver o conhecimento suficiente. E aí o segundo ponto é, apesar dos Estados Unidos serem um país muito mais democrático na relação de investimentos, eu vou dar um exemplo, se você vai comprar uma ação aqui no Brasil, você tem que comprar ou um lote padrão de 100 unidades ou você compra o lote fracionário de uma unidade. Se você estiver fazendo essa mesma operação nos Estados Unidos, você consegue comprar uma fração muito maior, de até 8 casas decimais em relação ao tamanho dessa ação que você está comprando. Então, primeiro a gente tem que olhar também essa questão do tamanho. E tem uma coisa importante, os Estados Unidos eles têm diversas corretoras, é um dos mercados mais maduros em relação a isso, mas se você está operando, por exemplo, só a compra da ação, até vale a pena fazer esse investimento no exterior, até por conta de uma possível tributação aqui que seja mais facilitada em relação a isso. Porém, se você está falando de BDR, quando você vai montar uma estrutura de derivativos sobre ela, como por exemplo uma operação estruturada, de qualquer tipo que seja, é mais interessante ainda assim você montar essa estrutura no Brasil. Por conta de conhecimento e tudo mais, está muito mais simples esse tipo de estruturação aqui. Só dando um complemento no que o Nicolas falou, eu também acho importante observar quando a gente está falando de um mercado externo, a gente observar bastante da maturidade do mercado. Uma comparação entre o mercado brasileiro, a Bolsa de Valores aqui no caso, a B3 e a Bolsa de Wall Street, por exemplo, o nível de operações que a gente tem, a quantidade de empresas, é claro que um mercado mais maduro, ele oferece mais opções para os investidores, ele oferece mais conteúdos, mais diversificação, você tem mais oportunidade entre empresas, claro, mas tudo isso tem que ser bastante alinhado com o conhecimento do investidor, igual o Nicolas também falou, Às vezes o investidor não vai ter esse conhecimento, sendo um mercado externo, não tem um contato direto, sem a assessoria necessária, esse investidor, às vezes, ele pode tomar uma decisão que seria mais simples de ser tomada aqui no mercado interno, Muito bem colocado, Léo. Então, assim, palavra final, então, vale a pena ou não continuar investindo no exterior, se essa medida for aprovada do jeito que está, sem mudança. Então, lembrando, a gente pode ser tributado, caso ela venha a ser aprovada, justamente acima de R$6 mil de ganho, Então, cai de 50 para 6, Me corrija se eu estiver errado também, Nicolas. Então, vale a pena ou não? Bom, vamos começar aqui com relação aos valores novamente. Então, de 0 até 6 mil reais você está isento, ao contrário de antigamente que você pagava 15% sobre esse lucro, e de 6 mil a 50 mil você paga 15%. Acima de 50 mil reais de ganho, aí você está pagando 22,5%. A primeira questão é se essa medida vai ser aprovada ou não. Isso daí é uma questão importante porque a gente tem que olhar do ponto de vista fiscal, principalmente do ponto de vista político, essa nova tributação. Se a gente for olhar
ponto de vista tributário, a gente está olhando que essa nova tributação, ela cria uma pequena lacuna entre as regras atuais que a gente tem no Brasil. Então, se você está pulando de 15% a 22,5% a tributação, sendo que já existem na legislação brasileira alíquotas de 17,5% e de 20% ao longo disso. Então, do ponto de vista técnico, se isso for realmente, se essa nova tributação ela for realmente aprovada, ainda assim compensa. Até porque, vamos dividir aqui os investidores. O investidor que está investindo um pequeno capital, esse investidor vai ter a vantagem em ganhar até R$6.000 de investimentos no exterior, e aquele que ganha até 50 mil tem outra vantagem. Quando a gente está falando para aquele investidor que já vai montar uma estrutura financeira no exterior, seja ela uma offshore ou uma trust ou qualquer outro tipo de ferramenta, nós temos duas coisas muito importantes. A primeira é a questão de simplificação tributária. O maior problema hoje que a gente tem na questão da legislação tributária no Brasil não é só a quantidade de impostos, mas a complexidade deles. Então, o investidor pessoa física que tem que declarar anualmente ali todos os ativos que ele tem no exterior, um por um, com a abertura da offshore, ele só precisa declarar a empresa dele. Se a quantidade de imposto que ele vai pagar mais ou menos, aí é outra questão. A grande outra vantagem que a gente pode assim dizer é para aqueles investidores que realmente têm grandes fortunas, empresas no exterior, por exemplo, ou até alguma outra atividade comercial no exterior, a nova MP, até um gancho da antiga, mas a nova MP, ela diz especificamente a tributação da offshore quando a gente está falando do investidor que tem residência fiscal no Brasil. Então, nada impede que esse investidor, por exemplo, dê uma saída fiscal e essa empresa passe a ser controlada a partir de uma residência fiscal que não seja o Brasil. E aí, nesse sentido, ele pode ter até uma facilitação em relação a essa tributação. Então, por um lado, o governo está procurando ferramentas para tributar o investidor, por outro, o investidor também pode encontrar ferramentas para que ele consiga diminuir a tributação dele. E assim, a gente tem bastante escritório aqui, né, de advocacia especializado só nisso, né? Então, o que não falta é, digamos assim, suporte para poder o investidor conseguir fazer isso, né? A gente teve medidas recentes, por exemplo, na Europa já foram tentadas diversas vezes taxar imposto sobre fortuna, apesar de ser já praticamente um outro tema, né? Mas a gente está falando aqui ainda assim sobre aumento de taxação, ou buscar taxar outras classes de ativos, né? Então, esses projetos, assim, vários não vingaram. Entendeu? Assim, recentemente também a França desistiu, né? Voltou atrás sobre esse projeto de taxação de grandes fortunas. Então, fica essa dúvida aí no ar realmente se vai afastar investidores ou não, né? Eu acredito aqui, Jansen, que é importante a gente olhar também, quando a gente fala de uma nova tributação, olhar também do aspecto, não só do aspecto técnico-tário, mas também do aspecto político em relação a isso. Quando a gente olha do aspecto tributário, essa MP, ela causa uma diferenciação que ela deixa de respeitar a progressão dos investimentos, a progressão do lucro que você tem na forma como a legislação atual já legisla para os investimentos no Brasil e no exterior, que foi, como eu disse, de 15%, 17,5%, 20% e 22,5%. Essas são as alíquotas progressivas que a gente tem nos investimentos no Brasil. E tem também o segundo fator de que ela está visando especificamente um tipo de ativo, que é justamente as aplicações ou as aplicações financeiras no exterior. Então, a gente está, nesse sentido, a gente está tirando uma parte que já era regulamentada para regulamentar de uma outra forma. E se a gente for olhar também, agora a gente entrando um pouco no aspecto político dessa MP, a gente tem um problema muito grande no Brasil que entra ano, sai ano, tem algum político falando de reforma tributária. E ao invés dessa MP trazer uma solução para a reforma tributária, ela está justamente tirando mais um assunto disso daí. E você precisa ter um pouco mais de especialização para entender o que aqui é um imóvel, o que aqui é uma empresa, por exemplo, que você está tendo lucro com essa venda de uma aplicação financeira. Outra coisa importante, se a gente for olhar com relação ao aspecto político, é que essa MP, ela tem, desde o dia 1º de maio, ela tem 60 dias para ser aprovada e pode se estender até 120 dias. Então, a gente espera que essa MP possa ser votada até o final de agosto. O governo, nos últimos dias, a gente viu que ele já está tendo alguns problemas para fazer outras votações de MP, como, por exemplo, no dia que a gente está gravando hoje, 3 MPs que foram propostas pelo governo já caducaram. Então, tem que ver qual vai ser a disposição política deles fazerem esse tipo de aprovação e lembrar também que quem vai ser
ser principalmente pego por essa nova tributação são quem tem as offshores e trusts no exterior. E quando a gente fala disso, a gente está falando de grandes fortunas, de pessoas com enorme influência, até eventualmente políticos muito grandes, que têm esse tipo de imposto. Será que eles vão ter apetite suficiente para tributar isso? Eu concordo com você, Nicolas. Eu acho que a gente chegou nesse ponto agora aqui, justamente pensando que o governo quer tributar como se fossem assim, grandes fortunas, né, que são enviadas para o exterior, tem a questão dos paraísos fiscais. Então eu acho que a mira do governo é essa, né? Pelo menos boa parte do que eu li fala que o governo está mirando essas offshores, né? Talvez pessoas, empresas que estejam irregulares no exterior, que de fato, como você comentou também, assim, pela força que o governo não tem, né? Então pode ser que essa MP não venha a ser aprovada, né, nesse caso. Então vai mexer no bolso de muita gente grande, né? E aí realmente a gente tem que ver por esse lado, né? Mas vamos lá, considerando que aprovado ou não, agora a gente já entende como é essa proposta, né? A gente já explicou aqui. E queria conversar um pouco com vocês aqui sobre o mercado americano, né? Independente se essa medida também só vai valer a partir de 2024, né? Então, assim, de qualquer forma, a gente tem tempo para se adequar até lá, né? Investidor, pessoa física. E eu queria saber de vocês hoje, assim, no mercado americano. Vamos falar só um pouco de juros aí, vamos dar um overview, assim, do que está acontecendo. Para quem está pensando em investir, tirando essa parte que a gente já falou sobre tributação, não é querendo desestimular, mas para poder explicar melhor, né? Para deixar, digamos assim, os pingos nos is, né? Então, a gente quer saber hoje o que vale a pena investir no exterior assim, né? Se com essa alta dos juros lá fora, principalmente essa questão da inflação também nos Estados Unidos, que preocupa, se isso tem afastado o investidor, se esse é o momento que ainda vale a pena investir, porque o dólar no Brasil também está abaixo de R$5, né? Pelo menos hoje no dia que a gente grava. Queria saber de vocês aí um pouco. Bom, se a gente for olhar hoje o cenário dos Estados Unidos, ele é muito parecido com o cenário que a gente tinha no Brasil há mais ou menos 8 meses, 1 ano atrás, que era quando a taxa de juros aqui no Brasil ela estava muito alta, o governo precisava conter a inflação, subindo mais ainda os juros por conta da inflação, meio que esse é o único remédio que a gente consegue usar para conter a inflação, é justamente subindo a taxa de juros. Com isso, a taxa de inflação, nos Estados Unidos, ela já está tendendo a um arrefecimento muito leve, ao contrário do que está acontecendo hoje no Brasil, que já está atingindo o centro da meta da nossa inflação. E lá nos Estados Unidos a gente está falando de taxas que estão historicamente altas, não são as maiores altas que já existiram lá, mas são taxas que realmente estão muito elevadas. Não à toa que alguns bancos, por exemplo, tiveram alguns problemas em relação a prever essa alta de juros. A 5,25, que é a taxa atual dos Estados Unidos, e olhando também que há uma possibilidade considerável de que essa taxa de juros venha a subir em mais uma reunião do Banco Central americano, hoje sim é um momento muito interessante para aquele investidor que quer investir em renda fixa, que quer fazer uma reserva de patrimônio em dólar, principalmente. Quando a gente olha para o aspecto de bolsas, nós temos empresas nos Estados Unidos que estão apresentando resultados excelentes. Então, se a gente for olhar com uma oportunidade de entrada com a Bolsa dos Estados Unidos, ainda num patamar não tão interessante perto do que já foi anteriormente, há sim uma grande possibilidade, mas os investimentos de renda fixa nos Estados Unidos estão numa oportunidade de entrada muito grande. É claro, a gente precisa entender como que o investidor brasileiro vai investir lá fora, qual que é o tamanho do patrimônio que ele vai investir lá fora, em relação aos investimentos de renda fixa, do tamanho do valor que você vai colocar lá nos Estados Unidos, ele é um pouquinho diferente daqui do Brasil, mas sim a gente ainda enxerga como uma oportunidade de diversificação. E falando sobre a questão do dólar, a gente está vendo hoje o dólar ali emperrado na faixa dos R$5, mas se a gente observar nos últimos anos, principalmente na última década, o dólar ele apresentou uma tendência de longo prazo de alta. Então, o que a gente pode observar é que, o primeiro ponto é, o dólar ele é uma das moedas que a gente entende como uma reserva de valor para o investidor. Em momentos de crise, o investidor, pelo menos nos últimos anos, ele tendia a correr para dólar para se proteger. Então, isso daí que continua sendo um instrumento muito interessante. Então, vale a pena nesse sentido, sim, a gente olhar para o mercado americano e as oportunidades que ele está entregando ainda hoje. Dando um complemento naquilo que o Nicolas falou, eu acho interessante também a gente falar um pouquinho sobre a relação que existe entre
o capital especulativo e o capital produtivo. Quando a gente está falando de investimentos, a gente sempre fala muito de juros, fala muito, por exemplo, de dólar e tal. Mas quando a gente fala da relação entre capital, a gente está falando do que o grande investidor, no caso, os grandes tubarões, né, digamos assim, estão propensos a investirem. E isso afeta diretamente as relações econômicas que existem, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Considerando esse cenário de risco, cenário de juros alto, geralmente com grandes retornos de renda fixa, o investidor tende a voltar mais para o lado especulativo. Ele tira seu dinheiro do mercado e conserva seu dinheiro em investimentos mais conservadores. Nesse ponto, eu acho que é um momento muito oportuno para os investidores em geral, tanto os investidores que querem investir nos Estados Unidos quanto aqui, porque é um momento em que os investimentos se tornam mais rentáveis. Grandes taxas de juros especulativos, e como esse dinheiro sai do capital produtivo, né, ele sai das empresas e vai, por exemplo, para a bolsa de valores, né, essa transição que a gente está falando, é o momento que as empresas perdem um pouco mais o valor, mas também elas voltam a ter um brilho especial, um destaque por causa dos movimentos de especulação do mercado. Isso é bastante interessante, é algo que o investidor precisa estar de olho agora. E complementando vocês aí, né, o dólar agora tá, como o Nicolas falou aí, no patamar parado entre R$5, ele tá mais ou menos R$4,90, chega a R$5,10, mas tá na média aí dos 5, né? Mas já esteve na máxima de todos os tempos a R$5,85 aqui, né, durante o período aí mais forte aí da pandemia em 2020. Então, assim, realmente de se pensar, né, como o Nicolas falou, ele tem a valorização, ele geralmente a tendência de crescimento, né, a moeda forte em relação a outros países. E assim, pelo menos eu já estou dolarizando minha carteira, né, já comprei 1/100º de ação da Tesla, né, como o Nicolas falou que é possível. Então, mesmo com pouco dinheiro, hoje em dia é possível investir no exterior, né. Então, dentro do que a gente já conversou, né, para a pessoa que quer investir fora, eu queria que tanto o Nicolas quanto o Léo falassem de empresas no exterior que, assim, como o Léo está escrevendo sempre também, está cobrindo o mercado aí, e o Nicolas também está nessa área aí de investimento há muito tempo, eu queria que ele falasse aí de empresas que ele acredita que vão ter uma perspectiva de crescimento aí nos Estados Unidos, né, para as pessoas pesquisarem mais a respeito, estudarem se vale a pena ou não, de repente, comprar essas empresas. Legal. O que a gente está monitorando muito, principalmente com os resultados que saíram nessa semana que a gente está gravando, são as ações da NVIDIA, né? Ela, basicamente, o setor de atuação dela é semicondutores, mas ela apresentou um aumento aí de patrimônio. Hoje ela está valendo mais de $1 trilhão. Então é uma empresa que a gente olha muito positivamente, essa empresa, e nós temos sempre aqui uma das queridinhas aqui do mercado, que são principalmente a Apple. Quando a gente olha ações, claro, existem as oportunidades, assim, e como eu disse, a NVIDIA, mas a Apple, por exemplo, é uma empresa de capital enorme aqui no mercado, tem um tamanho muito grande. O Google também é uma empresa muito interessante. E a gente pode também até olhar, a gente se baseia muito nos relatórios de analistas também, porque cada momento está mudando ali alguma outra oportunidade. Eu vou até fazer uma crítica aqui, porque o Nicolas roubou minha empresa. Eu ia falar um pouquinho também sobre, especialmente do caso da NVIDIA, mas em si do setor de tecnologia, né? O setor de tecnologia americana, ele sempre tem destaque porque lá é o principal polo tecnológico do mundo. Mas as principais empresas de tecnologia do mundo estão na Bolsa de Valores americanas. Tanto Microsoft quanto NVIDIA. Com o boom que a gente teve recentemente, acho que foi durante a pandemia, se não estou enganado, eu vou dar uma conferida nesse dado. Essas empresas de tecnologia, elas tiveram um grande destaque na Bolsa de Valores. Tanto Microsoft, Tesla, que foi um momento de transição tecnológica muito grande. E essas empresas entraram bastante destaque, considerando também que não são empresas muito cíclicas, que não são muito afetadas pelos níveis das taxas de juros, que elas não têm essa relação tão direta, é sempre um setor interessante pra gente ficar de olho, né? Ainda mais que essa explosão aí que teve recentemente, e agora com o surgimento da inteligência artificial, essas empresas ganham um novo gás ainda para continuar crescendo. Para dar um gancho aqui legal também, pra gente terminar bem legal, vamos perguntar aqui também qual a opinião do Jansen, qual a empresa que tá sendo de destaque para ele agora, né, na Bolsa Americana. Olha, cara, eu gosto de uma empresa que todo mundo gosta também, sabe? Que é a Tesla. Eu acho que, assim, Tesla, pra quem conhece o Elon Musk aí, as ideias dele, com certeza acredita na Tesla, né? Ver os produtos também que a Tesla lança. Assim, por muito que eu vejo dos analistas falando aí, a Tesla
ela vai surfar também essa alta aí da inteligência artificial, né? Ela deve lançar o próprio produto dela nesse sentido, ou aproveitar dos dados que ela tem em relação à quantidade de carros trafegando que geram aqueles dados ali, volume de dados imenso para eles trabalharem, né? E tem uma outra, assim, em comum, que, assim, pouca gente conhece, mas que é brasileira, que é a Sigma Lithium, que é uma empresa mineradora brasileira, até daí de Minas, Léo, até aí da sua região. Essa eu não conhecia. Não conhecia, né? Então, eles têm minas aí de lítio, e eles têm as ações lá abertas lá na Nasdaq, se eu não me engano. E eu acho essa empresa super interessante, assim, porque ela, obviamente, está surfando também essa questão dos carros elétricos. Ela tem um material, pelo que eu li lá nas próprias pesquisas dela, o material dela é nobre, é de pureza altíssima em relação a outras mineradoras de lítio. Então, assim, se eu não me engano, é só ela ou duas no mundo inteiro que conseguem essa pureza de lítio. E eu acho esses dois cases aí bem interessantes. Então vale aí o leitor pesquisar aí tudo que a gente falou aqui. E para fechar o programa, vou fazer como sempre aqui, né? Pedir para o nosso convidado aqui deixar as palavras finais e dando conselhos para quem está ouvindo, né? Então vamos focar aqui nos conselhos para quem quer investir no exterior. Então agora é com você, Nicolas. Bom, acredito que para falar com esse investidor que está buscando investir no exterior, primeiro é entender muito bem o que é o mercado no exterior. Porque quando a gente fala de dólar, a gente tem que lembrar que o dólar ele é um instrumento de renda variável, ele tem oscilação. Então, se você está utilizando o dólar como uma reserva de patrimônio, para proteção patrimonial, faz muito sentido. Agora, se você está buscando o dólar como especulação, aí você está entrando em algo que é bem arriscado. Então, vamos aproveitar o mercado exterior, mas sempre sabendo qual o tamanho da sua posição aqui no Brasil, tomar cuidado para não entrar num efeito manada, por exemplo, os Estados Unidos estão bons, então eu vou levar todo o meu dinheiro lá para fora. Não. Normalmente a gente trabalha sempre com 10% a 25% do patrimônio do investidor neste mercado externo, claro, entendendo muito bem como que está aqui. Vamos aproveitar a inflação no Brasil, que agora está voltando para o centro da meta, mas vamos aproveitar também as taxas de juros Brasil. E lá fora, vamos aproveitar ações que tenham oportunidades, vamos aproveitar que a taxa de juros ali nos Estados Unidos está muito boa e também o dólar como um todo para que você forme uma reserva de capital. A gente tem que sempre lembrar uma coisa importante. O aumento do dólar, ele está muito atrelado também a bens de consumo. Não só a nossa inflação mede isso, a nossa inflação é a inflação do dia a dia, mas o dólar, quando você está falando de uma compra de um veículo, por exemplo, de um maquinário, por exemplo, ou até de um celular, afinal a gente tem uma marca muito famosa que vem lá dos Estados Unidos, então a gente está falando sempre em ativos dolarizados. O dólar serve principalmente para reserva de patrimônio. Isso aí, esse foi mais um episódio do Grana. Obrigado, Nicolas, pela participação. Obrigado, Léo, por voltar aqui pro programa. E eu deixo aí com vocês. Léo, se quiser também falar mais alguma coisa. E obrigado aí a todo mundo. Só agradecer novamente aqui a presença do Nicolas, que foi uma verdadeira aula hoje no nosso podcast. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima! Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento. Este podcast foi editado por Play Áudios.